Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. E hoje nós tentaremos aqui encerrar o estudo da carta, terminando aqui o capítulo 6, o último capítulo do livro, e vamos estudá-lo aqui do versículo 6 até o versículo 18. Então, façamos a leitura de Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão, para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Muito bem. Chegando aqui no final da carta, Paulo ele vai fazer uma advertência, né? No versículo 6 até o versículo 10, e depois no versículo 11 até o fim, é como se ele fizesse aqui um convite, né, a um estilo de vida. Nós vimos no último estudo, né, terminamos ali no finalzinho do último estudo, mostrando que Paulo, ali no versículo 4 e 5, né, do capítulo 6, ele mostra que cada pessoa tem a sua responsabilidade diante de Deus, e essa responsabilidade ela é individual e ninguém vai levar essa responsabilidade pela própria pessoa, né? Porque antes ele havia dito ali para que os cristãos levassem as cargas uns dos outros, né? E aqui nesse finalzinho aqui do último estudo, versículo 4 e 5, ele diz que cada um vai ter que levar a sua própria carga. E essa carga significa aquela responsabilidade sua diante de Deus, né? E que cada um, observando a sua própria vida e a sua própria conduta, vai ter do que se gloriar, observando a sua própria vida, né? E vai ter motivo de gloriar-se em si mesmo e não no outro, e não julgando a vida do outro, né? E aqui, a partir do verso 6 que nós lemos hoje, para que não ficasse a dúvida aqui na cabeça dos Gálatas e dos cristãos que viessem a ler isso, de que a nossa vida seria então uma vida de individualismo, né, onde eu busco
me corrigir diante de Deus e vou ter motivo de me gloriar nisso, né? Então, de certa forma, é uma vida de individualismo, né? Na verdade, ele vai dizer, então, no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Então, aqui ele vem mostrar que todo cristão que acaba semeando a palavra, que prega o evangelho, que evangeliza, seja pastor, seja evangelista, seja professor, seja mestre, ou mesmo um cristão que não tem esses títulos, né? Esses títulos, a Bíblia coloca alguns deles, mas foram, de certa forma, colocados por homens, né? Mas todo cristão, ele tem dentro dele motivo de sobra, né? De transbordar aquilo que ele recebeu, né? E então, pregar o Evangelho. Então, aqui, no versículo 6, né? Ele vai falar sobre a relação entre aquele que está ouvindo a palavra e aquele que está ensinando, que deve ser uma relação íntima, né? No sentido até daquele que é instruído, né? Compartilhar com aquele que o instrui todas as coisas boas. E nós não conseguimos ver de outra forma aqui, senão a questão ligada aos próprios bens materiais, né? Ao dinheiro. Nós sabemos que as igrejas aqui da época, né? As igrejas dos gentios, né? Dos cristãos gentios, elas eram mais ricas do que as igrejas dos judeus. Os judeus sofriam, né? Dentro do império aqui, e as igrejas cristãs dos judeus, elas eram mais pobres do que as igrejas dos gentios. E Paulo, ele vem trabalhando essa questão em outros textos também, de que os irmãos gentios deveriam ajudar os irmãos judeus, né? E que os irmãos judeus deveriam receber essa ajuda de bom coração que viria então dos gentios, né? E na verdade os judeus foram aqueles que, os apóstolos, né? Escolhidos, foram aqueles que iniciaram a pregação, iniciaram a plantação de igrejas. Então, de certa forma, aqueles que ouviam normalmente eram gentios, né? E ouviam dos judeus, os primeiros, né? Os primeiros convertidos. Então aqui nós entendemos que Paulo ele vem trabalhar essa questão da relação. Aquele que ensina com aquele que é ensinado, na relação entre os dois, é uma relação de convivência, em que aquele que possui bens materiais deve compartilhar isso com aquele que não tem, né? De certa forma, nós vemos até hoje na questão das igrejas, né? Onde os dízimos, as ofertas são depositados, né? Para o crescimento da obra de Deus, não que Deus precise do nosso dinheiro, mas isso, de certa forma, mostra o nosso próprio comprometimento com a obra e com aquilo que nós temos recebido. Não que você vai na igreja e recebe, você paga e recebe em troca as bênçãos, não é isso, né? É mais uma questão não é uma questão de pagamento, de salário, né? Quando você vai lá, contribui, e o pastor ele tem o salário, né? As pessoas que trabalham têm os seus salários, e Paulo ele trata dessa questão em suas cartas, né? Dizendo que aquele que trabalha deve realmente receber o salário, por isso mesmo que trabalhe para o Senhor, né? Então aqui nós entendemos que as boas coisas que o mundo tem, né? Que o mundo nos oferece e que nós podemos desfrutar, inclusive, pela questão financeira, né? De posses, né? Que isso deve ser compartilhado entre aquele que tem com aquele que não tem. E aqui ele vem falar daquele que prega, né? A palavra, para aquele que recebe a palavra, ele deve, de certa forma,
reverter isso como uma questão de companheirismo, né? Reverter isso para aquele que o instrui com boas coisas, né? E nós entendemos aqui a questão do próprio dinheiro, né? De possuir bens e compartilhar essas coisas. E olha só, no versículo 7 ele vai dizer: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então ele diz assim, aquilo que você tem e que você deve compartilhar com aquele que o instrui na palavra, ou de certa forma com os irmãos, né? com as pessoas que necessitam, aquilo que você semear, isso também você vai colher, né? Olha só, no versículo 8, né, só para a gente fechar aqui esse raciocínio. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui ele vem falar em termos de agricultura, né, em que você planta uma semente, e aquilo que você plantar, você vai colher. De certa forma, você as pessoas, né? Elas muitas vezes elas semeiam uma coisa e elas esperam colher outra, né? Às vezes o que elas semeiam não é o bem e elas desejam colher o bem, né? Elas semeiam o mal e desejam colher o bem. Olha, quando ele diz no versículo 7, né? Não se enganem, de Deus não se zomba, é porque quando a pessoa vai colher aquilo que ela não plantou, ela acha que a culpa é de Deus e não é dela, né? A culpa é de Deus. Olha, eu estou colhendo isso, né? O que eu fiz para merecer isso? Será que o que ela plantou não foi justamente aquilo que ela está colhendo? Na verdade, Paulo vem falar que aquilo que você planta é aquilo que você vai colher, né? Por exemplo, quando você comete um pecado, por mais que o pecado ele seja perdoado por Deus, né, e já esteja perdoado, já foi perdoado há 2000 anos atrás, as consequências do pecado que você cometeu, elas vão permanecer. Então você plantou aquilo e você vai colher o quê? Você vai colher as consequências daquilo que você fez. Então quando você planta o mal, dificilmente você vai colher o bem. Quando você planta, por exemplo, se você plantar tomate, uma semente de tomate, não tem como você colher pepino, né? Como é que você vai colher pepino se você planta tomate, semente de tomate? Se plantar semente de tomate, você vai colher tomate. Então, de Deus, não se engane, de Deus não se zomba. Deus não é culpado daquilo que você colhe, porque você justamente plantou aquilo que você está colhendo, né? Aí ele diz, e é um gancho, na verdade, com o que ele falou antes, né? Aquele que recebe a palavra e que possui bens, ele deve investir isso, né? No irmão que está ali pregando. Ele deve investir isso onde? Aquele que possui bens materiais, onde é que ele deve investir? Onde é que ele deve plantar isso? É isso que ele está tratando aqui, né? Ele deve gastar isso, porque aquilo que ele vai semear, né? Ele deve plantar onde? Ou plantar no que? Para colher o que? Aquilo que ele plantar é o que ele vai colher. Então ele diz, aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Se a pessoa semeia, né, tudo que ela possui, ela gasta, ela planta para o seu próprio benefício, para a sua própria carne, para as coisas que a carne deseja, né? Nós vimos isso no capítulo 5, e, né, no final ali. Aquilo que a carne deseja, né? Aquilo que satisfaz a carne, se você planta para isso, você vai colher corrupção.
E o que é corrupção? Corrupção é o que degenera, é o que rompe, é o que, de certa forma, estraga, é o que, né? Por exemplo, se você planta uma discórdia, né, num determinado relacionamento, se você planta ali inimizade, como é que você vai colher amor? Como é que você vai colher comunhão daquele relacionamento? Não, você vai colher um rompimento daquele relacionamento. Você vai colher uma ruptura, você vai colher uma corrupção daquilo, né? Aquilo que estraga, que corrompe, né? Tudo que você investe, de certa forma, na carne, que você planta para a carne, você vai colher corrupção. Você não vai colher benefícios dali. Você não vai tirar benefícios dali. Quando você planta para a carne, quando você gasta o que você tem para satisfazer a sua própria carne, você vai colher corrupção. E se você semeia para o Espírito, né? E nós vimos o que é andar no Espírito, é andar olhando para Cristo, é andar com os olhos voltados para o alvo que é Cristo, e desejando aquilo que o Espírito deseja, que é nos fazer parecidos com Cristo, né? De glória em glória. Então, como é que eu vou semear para o Espírito? Eu vou plantar naquilo que tem valor, naquilo que vale a pena, naquilo que eu sei que lá na frente vai produzir um fruto que é aquilo que eu quero colher, né? Então, num relacionamento, você planta amor, você colhe amor. Você planta verdade, você colhe verdade. E até mesmo nas questões financeiras, quando você investe na obra de Deus, essa obra ela se multiplica, essa obra cresce. Você dá a possibilidade de mais pessoas serem alcançadas pelo Evangelho, né? Então, a colheita ela vai acontecer, né? Então, quando você planta para o Espírito, do Espírito você colhe vida eterna. Olha que diferença, você colher corrupção, que é aquilo que estraga, que rasga, que rompe, que degenera, né? Do que você colher vida eterna. E vida eterna é aquela vida que não acaba mais, é a vida que não estraga, que não termina, que não rompe, é aquela vida que começa aqui e nunca mais termina, né? Aqui, nós ainda nesse corpo corruptível, né? Ainda lutando com a natureza da carne, né? Estamos ainda até o fim dessa vida, tanto é que a morte é a última vitória do pecado sobre a nossa vida, né? A morte física. Mas depois nós teremos os nossos corpos glorificados e transformados numa substância, um corpo incorruptível, né? Que começa aqui e não acaba mais, né? Então, a diferença entre você plantar para a carne e plantar para o Espírito, você colhe ou corrupção de um lado ou vida eterna do outro. E aí ele diz, no 9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Interessante aqui, né? Ele está dizendo, não cansemos de fazer o bem. Ele não está dizendo aqui para você não se cansar de fazer o bem para quem te faz bem. Porque é interessante, né? A maioria das pessoas, elas pagam o bem com o bem, ainda que há pessoas que paguem o bem com o mal, né? Há pessoas desse tipo e a Bíblia fala disso, né? Há pessoas que pagam o bem com o mal, mas a maioria das pessoas, elas pagam o bem com o bem e pagam o mal com o mal, né? A maioria das pessoas paga o bem com o bem, ela me fez o bem, eu faço o bem. Ela me fez o mal, então eu vou retribuir o mal. A maioria das pessoas age assim. Agora, Paulo nos orienta, nós vemos isso lá em Romanos, né? Paulo orienta, não paguem o mal com o mal, mas paguem o mal com o bem.
Paulo orienta a você fazer o bem, não só para quem te faz bem, mas para quem te faz mal, né? Porque se você paga o mal com o mal, o que é que você fez demais, né? O que mudou na situação? Não, quando você paga o bem, né? Quando você paga o mal com o bem, você está transformando aquela situação. Você está fazendo algo realmente válido, importante, né? Então, não nos cansemos de fazer o bem, né? Independente de qual seja do que seja aquilo que você recebeu, né? E ainda pensando na questão de plantar, né? De plantar e colher. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Se não desanimarmos, porque não é fácil. Não é fácil você pagar o bem, não é fácil você pagar o mal com o bem. É muito difícil você fazer o bem para quem te faz mal. É muito difícil, por isso que ele diz, se não desanimarmos, né? Não desanime, né? Não se canse de fazer isso. E no 10, versículo 10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, que oportunidade? Enquanto você está vivo, enquanto você tem chance de fazer, todas as oportunidades que aparecem para você, faça. Então, enquanto você tem oportunidade, faça o bem a todos, todas as pessoas, de dentro e de fora da igreja. E aí ele vai falar, mas principalmente aos da família da fé. Óbvio, né? O homem primeiro tem que cuidar da sua própria família, né? E então os irmãos eles devem cuidar da sua família, na família dos irmãos, e de certa forma, quando isso é feito, você dá a possibilidade de outros irmãos também, junto com você, promoverem o bem com os que são de fora, né? Por isso que o investimento ele deve ser maior, e principalmente aos e para com os da família da fé, né? Se bem que devemos fazer o bem a todas as pessoas. Então, o que nessa primeira parte Paulo quer dizer é que pense bem naquilo que você vai plantar, ou aquilo que você vai plantar. Se você vai plantar para a carne ou para o espírito. Porque é interessante, tudo aquilo que você gasta plantando, você gastou, já foi, né? O dinheiro gasto plantando para a carne ou para o espírito, quando você gastou aquilo, já foi. Aquele dinheiro já foi, aquele tempo já foi, aquela semente já foi plantada. Quando você comete um pecado, um erro, né? Às vezes até de forma pensada, às vezes, né? Depois você se arrepende, mas quando você se arrepende, não que é tarde demais para o seu perdão, não, você é perdoado, né? Mas é tarde demais para a questão das consequências, as consequências você vai colher. Então, pense muito bem naquilo que você vai plantar, ou no que você vai plantar. Se você vai plantar a sua sementinha na carne ou no espírito. De um lado você colhe a corrupção e do outro lado você colhe vida eterna. Agora, desculpe, a partir do verso 11, olha só. Paulo, as suas cartas, né, eram escritas por escribas. Ele ditava e essas cartas essas palavras eram colocadas pelos escribas, mas aqui nós vemos que Paulo ele vai pegar a caneta e ele vai escrever isso aqui, né? Em quase todas as cartas ele faz de próprio punho aquelas palavras finais, né? Quando ele vai dar a bênção, a graça do nosso Senhor Jesus, como ele fez aqui no finalzinho aqui. Mas aqui, a partir do verso 11, já um texto razoavelmente grande, ele pega e escreve. Olha só. Vejam com que letras grandes escrevi a vocês de próprio punho, agora. Então, assim, ele quer dizer, olha, prestem atenção nisso. Eu quero que vocês
Guardem bem isso que eu vou falar. E aqui Paulo vai fazer um resuminho do que ele tratou, de certa forma, em toda a carta, né? Vocês lembram que ele veio atacar os falsos mestres com ensinos judaizantes, fazendo com que os novos convertidos gentios tivessem que cumprir algumas coisas para agregar isso à obra de Cristo, para que a salvação fosse realmente efetiva na vida deles. Então eles deveriam, inclusive, e a maior das coisas aqui era, eles deveriam ser circuncidados, né? E Paulo vem atacar isso, ele vem mostrar que em Cristo, no Evangelho, a salvação é totalmente pela graça e nós temos uma liberdade dentro do Evangelho, né? Cristo nos libertou para a liberdade, é isso que ele diz lá no capítulo 5, no comecinho. Nós temos uma liberdade em que nós não estamos mais escravizados na lei ou para com a lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Então, tudo aquilo que a lei ordena para alcançar a salvação, nós não estamos debaixo disso. Nós estamos debaixo da graça e nós cumprimos a lei, né? Que nós já vimos que o cumprimento da lei é amar o próximo, como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro mandamento maior, e o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Isso é cumprir a lei. Só que esse cumprimento da lei, ele não mais está preso ou, de certa forma, condicionado à nossa salvação. A nossa salvação, melhor, não está condicionada a isso. A nossa salvação está condicionada à fé na obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, e não no cumprimento da lei, e não em questões externas, mas naquilo que é produzido internamente em nós, né? E aí aqui ele vem resumir e tratar dessa questão de maneira final e definitiva, né? Então ele diz: todos os que querem ostentar-se na carne. Olha, interessante, ele acabou de falar aqui que você pode plantar para a carne ou para o espírito. Agora ele vem dizer, falando dos falsos mestres, ele vem dizer: todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E o 13, desculpe. Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. Ele está dizendo o seguinte: essas pessoas que estão ensinando isso para vocês, o que eles querem, na verdade, é se gloriar na carne, se gloriar neles mesmos. Eles querem ficar cheios e satisfeitos por ensinarem isso a vocês, que vocês devem passar pela circuncisão. E quando vocês fizerem isso, eles vão se gloriar na carne de vocês. Eles estão plantando para a carne. Eles querem ficar cheios e satisfeitos quando eles verem na vida de vocês o cumprimento daquilo que eles estão ensinando. Eles não estão preocupados com a vida de vocês. Eles não estão preocupados com vocês. Eles estão preocupados com eles mesmos, porque eles querem atingir um ponto que eles estabeleceram, que é fazer efeito aquilo que eles estão ensinando, né? E de certa forma isso era uma obra da carne. Aquele que procura a salvação por meio das obras, aquele que procura estar quites com Deus por meio das obras, tudo aquilo que é feito é por meio da carne, né? Não é por meio do Espírito. Deus nós adoramos e nós cumprimos, de certa forma, até a lei de Cristo, né? Diante de Deus,
pelo Espírito e não pela carne. Agora, quando esses falsos mestres ensinam que vocês devem ser circuncidados e vocês fazem isso, eles estão vendo a obra deles funcionando. Então eles estão ficando satisfeitos por ver o trabalho que eles estão fazendo, colhendo aquilo que eles estão plantando, né, na vida de vocês. Então eles estão se gloriando na carne de vocês, né? Não estão preocupados com vocês, estão preocupados com eles mesmos. E é interessante, só um ganchinho aqui. Isso é bem importante, né? Porque é fácil de entender. Aquele que procura, por meio das boas obras, a salvação, ou ficar quites com Deus, ele não está pensando em Deus. Ele não está fazendo aquilo por causa de Deus. Ele está fazendo aquilo por causa dele. Porque ele quer atingir a salvação. Ele quer se salvar. Ele quer ficar quites com Deus. Então, todo aquele que pensa que fazendo boa obra vai alcançar algo diante de Deus, ou ficar quites com Deus, ou alcançar a salvação, ele está pensando nele mesmo. Olha que interessante, quando nós entendemos que não é por meio dessas coisas que nós alcançamos a salvação e que alcançamos o favor de Deus, nós ficamos livres para cumprir a lei, mas não pensando em nós. Aí sim pensando em Deus. Porque eu não tenho mais que atingir determinado grau de perfeição. Eu não tenho mais que atingir isso. Eu não preciso da boa obra para alcançar algo diante de Deus. Porque Ele já me deu tudo. Então, aí sim é que eu posso fazer a obra, a boa obra, mas não pensando em mim. E sim pensando no próximo e pensando em Deus, né? Por isso que Cristo nos liberta para isso. E já adianto, né? Por isso que Paulo lhe diz aqui no finalzinho que o mundo está crucificado para ele e ele está crucificado para o mundo. É porque ele não depende mais do mundo para alcançar isso. Ele não depende mais do mundo. Ele desfruta do mundo, mas sem mais depender do mundo para alcançar algo diante de Deus. Então, Paulo ele vem dizer aqui que os falsos mestres, eles na verdade estão buscando o benefício deles mesmos. Eles estão plantando para a carne, estão colhendo e vão colher corrupção, né? Porque estão plantando para gloriar-se na carne deles e por meio da carne de vocês, quando vocês obedecem o que eles estão ensinando e passam pela circuncisão, né? Aí ele diz, versículo 14, porque há sempre um contraste aqui, né, entre Paulo, apóstolo chamado por Deus, e os falsos mestres, né? De certa forma, nós vemos que Paulo ele vem colocar algumas questões que parece que aqueles falsos mestres estão se opondo a Paulo, né, em determinados momentos. Olha, Paulo ele se tornou meio que inimigo de vocês, porque o ensino nosso é que é o verdadeiro, né? Paulo não está indo por essa linha, né? E Paulo ele vem falar assim, olha, se eles querem se gloriar na carne, aí no 14 ele diz, mas longe de mim gloriar-me, né? Longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui um pouquinho antes, né? Ele já tinha dito no versículo 12 que eles os falsos mestres estão agindo assim para com vocês somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. E Paulo diz, longe de mim gloriar-me, senão e unicamente na cruz de Cristo. Por quê? Óbvio, a cruz, ela era, ou ela é, e sempre vai ser, uma afronta para qualquer tipo de pessoa. Quer ver? Pegue a pessoa de mente liberal, né? Se você mostrar a cruz para ela, mostrar que ela tem pecados, né? Mostrar que é por meio da cruz, somente da cruz, que você pode alcançar o céu, que você pode alcançar aquele lugar que todo mundo deseja, né? Que é o lugar bom, o céu.
que é só por meio da cruz, é uma afronta para as pessoas de mente liberal, né? Que entendem que tudo é relativo, a verdade é relativa, né? Os tempos são outros, né? Então, nós temos que ir nos adaptando. Não, a cruz vem mostrar que o pecado está lá e que existe um padrão, a lei de Deus é o padrão máximo, é o padrão único de conduta, de vida, e se você está em desacordo com isso, você é pecador e você precisa daquela cruz. Então é uma afronta à pessoa de mente liberal. E é uma afronta também à pessoa legalista e religiosa, porque a pessoa legalista e religiosa, ela vai buscar, por meio das obras, né, a aprovação de Deus, ou alcançar algo diante de Deus, se não a salvação, outras coisas, né? E a cruz é uma afronta, porque quando a cruz é colocada diante dos legalistas, diante dos religiosos, dos moralmente corretos, a cruz, quando é colocada, ela mostra que são pecadores e que precisam da cruz. Então não tem saída. A cruz, quando ela é colocada diante de uma pessoa, quando a cruz é pregada diante de uma pessoa, ou para uma pessoa, mas vamos dizer aqui, para um grupo, né? Mas para uma pessoa, quando a pessoa recebe aquela mensagem, ela tem duas possibilidades só. Ou ela é humilhada e ela aceita aquilo, ou ela odeia a cruz. Não tem outra, não tem como ela ficar indiferente com a cruz. Ou ela odeia e aquilo é uma afronta, ela não quer aquilo, né? Ela acha um absurdo, uma loucura, ou ela é humilhada, entende e aceita. Não tem como ela viver indiferente para com a mensagem da cruz quando a cruz é pregada, né? E os falsos mestres, né, Paulo diz, eles estão agindo, de certa forma, mandando vocês passarem pela circuncisão e cumprirem outras coisas também, porque eles não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo, quem prega a cruz de Cristo é perseguido, né? E Paulo que o diga, né? Paulo que o diga. Aí ele vem falar, olha, mas olha que interessante, né? Eles estão tranquilos, eles querem conforto, né? Eles querem se gloriar na carne, eles querem satisfazer os desejos da carne, eles não querem ser perseguidos, eles não querem desconforto, então eles não pregam a cruz de Cristo, pregam outras coisas, né? Eles, até aqueles que pregavam a cruz e mais alguma coisa, deixavam a cruz em segundo plano, né? Para não serem perseguidos. Agora, Paulo diz, se eles se gloriam na carne, eu estou longe de gloriar-me em qualquer coisa, a não ser na cruz. Ou seja, daquilo que eles fogem, que é a cruz, daquilo que eles têm medo, eu me glorio. É nisso que eu tenho orgulho, é disso que eu tenho orgulho, é disso que eu me encho, que eu fico satisfeito, é da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Porque quando a cruz é pregada, quando Cristo é exposto crucificado e a pessoa entende que ela é pecadora e que por meio do mundo ela não consegue atingir o padrão de Deus por fazer as boas obras, por mais boa que ela seja, não atinge o padrão de Deus. Quando ela entende isso, o mundo, ele passa a ser crucificado para a pessoa e a pessoa crucificada para o mundo. O que significa isso? Não é que o cristão some do mundo e ele não deve tocar nas coisas do mundo, não é isso. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que a cruz, ela, como ele disse no capítulo 5, no começo, né? A cruz de Cristo, e Cristo, ele nos liberta, a cruz nos liberta para a liberdade, para usufruirmos do mundo sem que precisemos do mundo para alcançar alguma coisa. Você não precisa mais do mundo para alcançar algo.
Você não depende mais do mundo, você não depende mais da carne para alcançar alguma coisa diante de Deus, você já alcançou, Ele já te deu, né? Que é a salvação completa, Ele já te deu, né? Colocou o Espírito Santo em você. Por isso que Paulo diz que a cruz, a qual eu me glorio, pela cruz, o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Aí ele diz, pois, no versículo 15, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão é também coisa alguma. Ele já tinha dito isso antes. Circuncisão significa religião e incircuncisão significa irreligião. Aquele que não pertence a religião nenhuma. Aquele que está fora, que não conhece a lei. Tanto aquele que conhece a lei quanto aquele que não conhece a lei, nada disso agora é coisa alguma. Não depende disso, de conhecer a lei ou de não conhecer a lei. Não depende, por isso que o judeu que se gloriava em conhecer a lei, não depende disso, a salvação. Não depende disso. E também aquele que não conhecia, o gentil, que não tinha, andava sem Deus no mundo, né? Como é dito na palavra. Antigamente, nós, né, gentios, nós andávamos sem Deus no mundo, né? Nós não éramos povo e agora somos, né? Então, você entende que pouco importa quem conhece e quem não conhece? Pouco importa. Até você chegar à cruz, quando você chega à cruz, você entende, que é o que ele vai dizer aqui, ó, mas o que importa é ser nova criatura. Nem a circuncisão, a religião, nem a incircuncisão, a irreligião, valem alguma coisa, e sim o ser nova criatura. E o ser nova criatura depende somente da cruz de Cristo, que é aquilo que Paulo mais se gloriava, né? Se os falsos mestres fogem da cruz, porque não querem ser perseguidos, e trazem uma mensagem mais palatável, mais gostosa de ouvir, que alimenta a carne de vocês, né? Eu prego a cruz, sou perseguido por isso e me glorio nisso. Porque o que importa é o ser nova criatura e não a circuncisão e incircuncisão, né? Isso não importa. Eu volto a dizer aquilo que já disse em outro estudo, né? Nós ouvimos muito, né, as pessoas dizerem não importa a religião que a pessoa esteja, o importante é que ela esteja em alguma, né? As pessoas falam isso como se tivessem atingido um grau de sabedoria extremo quando dizem isso, né? Olha, essa conclusão eu cheguei porque o ser humano tem que chegar a essa conclusão, né? Eu cheguei de que não importa a religião, o importante é estar em alguma, né? E o importante é que você esteja feliz ali. Errado, meu irmão. Errado, meu amigo. Errado. E não sou eu que estou dizendo. Não é o Mateus Bordignon que está dizendo isso. É a palavra de Deus a qual eu sigo, a qual eu não sou hipócrita de crer em outra coisa e também na palavra. Eu creio somente na palavra. Desculpe, caiu um livro aqui da minha estante. Eu creio somente na palavra. Eu creio unicamente na palavra. E eu não posso ser hipócrita de dizer que eu creio também em outras coisas. Se a palavra me diz isso, é isso que eu creio. Nem a circuncisão, qualquer tipo de religião, até mesmo a religião dos judeus, quanto à irreligião, à incircuncisão, o povo gentil, pagão, de outras religiões politeístas, né? Que não tinham conhecimento do único e verdadeiro Deus. Isso não importa, o que importa é a cruz. O que importa é você estar diante da cruz e ser humilhado e ter seu orgulho quebrado e você reconhecer que é um pecador de mão cheia e dizer como Paulo disse,
que você é o pior dos pecadores. Você é o pior dos pecadores, né? Você só vai compreender a cruz quando você entender que você é o principal e pior dos pecadores, meu irmão, né? Não é que Paulo diz que ele era porque ele era, é porque você é. Você tem que chegar a essa conclusão. Paulo chegou. Você tem que chegar a essa conclusão de que você é o pior e maior dos pecadores. Que é você que está aí, você que tem responsabilidade diante de Deus. O que importa é essa cruz ser compreendida, entendida, crida, e ela te transformar. Somente ela pode transformar. A religião não pode transformar ninguém. A boa obra não pode transformar ninguém. O fazer o bem não pode transformar ninguém. O que transforma é o Espírito Santo que vem por meio da fé na obra de Cristo, em todo o plano de redenção do nosso Deus, né? Do nosso único Deus. Versículo 16: e a todos os que andarem em conformidade com esta regra, que regra? Essa, de andar se gloriando unicamente na cruz, não se orgulhando de mais nada, a não ser da cruz, né? E você tem motivo de sobra para ficar orgulhoso dessa cruz, da vergonha da cruz. Você tem motivo de sobra para se orgulhar disso. Você tem que ter orgulho da sua humilhação. Você tem que ter orgulho de você ter, de Deus ter se revelado a você e ter iluminado a sua consciência e você ter podido ver os seus pecados e se arrepender deles. Você tem que ter orgulho disso. É disso e não de qualquer outra coisa, né? Somente disso. E a todos que andarem em conformidade com essa regra, né? Que os irmãos que estão acompanhando os meus estudos estão careca de saber, né? Estão batendo tanto nessa tecla. Salvação, manutenção de salvação, tudo, glorificação, tudo é pela graça, nada vem por obras, né? Os que andam em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. É somente aqueles que entendem a cruz, aqueles que compreendem aquilo que foi feito na cruz, que vivem em paz, somente esses, e que têm misericórdia, porque Deus é um Deus misericordioso, mas se você entende errado a obra de Cristo na cruz, você não entende a misericórdia dele sobre a sua vida. Porque se você entende todo dia de manhã, quando você acorda, eu sou um pecador que fui salvo e a misericórdia dele está se renovando hoje. Se a misericórdia de Deus se renova a cada manhã sobre a sua vida e você reconhece ela, é porque você reconhece que você é e continua sendo pecador, que merece o inferno. Mas você recebe de graça a salvação. Você recebe um passaporte para o céu de graça. Não por aquilo que você fez ou que você vai fazer, mas por aquilo que Cristo fez. E a todos aqueles que andarem em conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Todo Israel de Deus então, o Israel espiritual. Todos aqueles, judeus e não judeus, que fazem parte da família de Deus. Esse é o Israel de Deus, esse é o Israel espiritual, no qual estão contidos pessoas de todas as nacionalidades, de várias denominações, não de vários credos, né? Mas tem que andar conforme essa regra. É interessante que Paulo não vem falar que é uma questão de doutrina,
Tem aqui uma igreja que segue uma doutrina, a doutrina das obras, né? E essa outra igreja é a doutrina da graça. Irmão, não são doutrinas que podem ser escolhidas. A regra é a graça, essa é a regra, né? E paz e misericórdia será sobre a sua vida, né? E aqui Paulo falando sobre a vida dos Gálatas, aqueles que viverem conforme essa regra. E aí no 17, olha só, quanto ao mais, ninguém me moleste, né? Eu quero ver, né? Paulo está dizendo, não que de certa forma eu seja melhor que outros, mas eu quero ver alguém falar alguma coisa de mim, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus, né? Essas marcas são marcas literais no corpo de Paulo, né? De tudo aquilo que ele sofreu, os açoites, as prisões, os apedrejamentos, tudo aquilo que ele passou por pregar a cruz, né? Ele foi perseguido, continuava sendo perseguido por pregar a cruz. Então ele diz, olha, eu quero ver alguém falar alguma coisa de mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus, porque eu prego o evangelho verdadeiro e naquilo que é mais puro do evangelho e aquilo que é mais central no evangelho, que é a cruz de Cristo. É isso que eu prego, é isso que eu sempre pregarei, né? E aí ele termina no versículo 18, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Muito bem. Assim nós terminamos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Foi um prazer estudar essa carta. Eu tenho aprendido muito com esses estudos, né? À medida que nós vamos caminhando, né? E oferecendo os estudos, gravando, óbvio, eu tenho estudado para isso e eu tenho aprendido muito, né? Quero deixar aqui meu testemunho. Não é que os irmãos estão aprendendo aquilo que eu já sei, tá? O Matheus Bordignon aqui está aprendendo junto com vocês, né? Isso que eu estou transmitindo aos irmãos é aquilo que eu estou aprendendo, né? Eu não sei mais do que os irmãos. Eu estou aprendendo junto com vocês, né? E então encerramos. Vamos tentar começar ali no próximo estudo uma nova carta e vamos nos falando ali nos grupos, né? Para que possamos continuar, né? Nessa caminhada. Eu também não vejo a hora de estar com os irmãos pessoalmente, né? Ali na igreja, transmitindo esses estudos, essas palavras, pessoalmente ali na nossa classe, né? É muito mais gostoso a gente fazer pessoalmente, né? Mas as circunstâncias estão aí, nós continuamos assim se for necessário. Tenham todos então uma boa semana e até a próxima, se assim Deus permitir. Deus nos abençoe.